Olá, queridos, Pai do Senhor, estamos de volta no nosso canal Cristo para as Nações. E hoje nós tivemos um problema técnico e a gente não conseguiu postar, fazer a postagem cedo. Nós fizemos uma live, mas não conseguimos, tivemos um problema técnico. Por conta disso a gente está postando agora nossa programação. E hoje nós vamos continuar falando sobre a Páscoa. Nós falamos segunda-feira da Páscoa judaica, né? Falamos ontem do significado dos ovos e do coelho da Páscoa. E hoje nós vamos falar sobre a Páscoa cristã. Vamos começar falando o seu significado, o significado da Páscoa, o que a Páscoa ela significa para nós cristãos. E como eu falei na segunda-feira sobre a Páscoa judaica, Páscoa, que é uma palavra grega chamada Pessah, que significa passar por cima, né? O anjo da morte ia passar, e quando ele visse ali o sangue do cordeiro, como eu falei, nos umbrais da porta, nas bordas da porta, ele passava por cima, não permitindo a morte dos primogênitos do povo hebreu, né? Do povo de Israel, dos filhos de Israel. E a Páscoa cristã, ela tem um significado além do significado da morte de Cristo, da paixão, da ressurreição. Ele tem outro significado, a Páscoa cristã. E eu quero falar hoje sobre os acontecimentos que antecederam a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo. Foi quando Cristo entrou em Jerusalém, que segundo aí a tradição da Semana Santa, foi no domingo, né, que foi recebido pela multidão, por muita gente, por muitas pessoas, e as pessoas o receberam como Hosana, né, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e ele foi ovacionado, né, em Jerusalém. Ele causou ali em Jerusalém um alvoroço, algo estrondoso, algo tremendo em todos os aspectos, com o povo em geral fazendo ali adoração. Depois ele foi no templo, que teve a purificação do templo, ele expulsou os cambistas da casa do Senhor. Foi um alvoroço em todos os aspectos. Ele se declarou abertamente que era o Messias, que era o Filho de Deus, e causou ali um reboliço, vamos dizer assim, em Jerusalém, tanto na parte do povo quanto na parte religiosa. Os religiosos, os sacerdotes, os escribas, os fariseus ficaram alvoroçados e com raiva, querendo matar a Jesus, querendo, né, a sua morte. E após esses acontecimentos teve a Santa Ceia, a última Santa Ceia, a última ceia que ele teve com os seus discípulos. E a Bíblia diz que no Lucas capítulo 22, ele narra a Santa Ceia, a última Santa Ceia. Eu não vou ler o texto porque é extenso, para que a gente possa ganhar tempo, porque eu quero ser bem sucinto, bem resumido. Então, na ceia do Senhor, os discípulos dizem: Senhor, onde nós vamos ceiar, onde nós vamos passar a Páscoa, comer a ceia, comer a Páscoa? E Jesus orientou que ele fosse em um determinado local, e ali encontraria um homem com um cântaro de água na cabeça, mandou seguir aquele homem, e quando ele chegasse na casa onde ele entrasse, eles perguntassem para o dono da casa, para o pai de família, onde ele poderia ceiar com o Senhor, com os seus discípulos, com os seus apóstolos. E aquele homem respondeu que tinha um cenáculo mobiliado, um cenáculo preparado para receber o Senhor. E ali na Santa Ceia, ele reúne com os seus discípulos, com os seus apóstolos, com os 12 apóstolos. E ele nos dá um exemplo ali, um exemplo maravilhoso. Depois que acontece a Santa Ceia, que acontece a refeição, ele chama os discípulos e pega uma bacia com água e uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos.
E esse gesto chamou a atenção, tanto é que Pedro disse, não, Senhor, tu não vai lavar os meus pés. Aí Jesus disse para ele, olha Pedro, o que eu faço agora, tu não entende, tu vai entender depois. Se eu não fizer isso agora, tu não terá parte comigo. E Pedro disse, não, Senhor, lava não somente os pés, mas lava a cabeça também, as mãos. Ele disse, não, basta os pés. E Jesus ali fez aquele gesto. Com o gesto ele demonstrou para os seus discípulos um gesto de humildade. Um gesto humilde, de uma tal forma que admirou os apóstolos. E ele disse, olha, vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês estão certos, eu sou mestre e sou o senhor, e também sou o Messias. Mas eu estou fazendo isso aqui para dar exemplo para vocês. Exemplo para que vocês possam viver esse sentimento, para que vocês possam viver isso. E esse gesto foi um gesto tão simples de Jesus. O que é a humildade? Humildade é um gesto de simplicidade. Eu sempre costumo dizer que humildade é você se colocar abaixo das outras pessoas. Sempre você se colocar abaixo, não de uma forma hipócrita, mas de uma forma simples. É entender que os bens materiais, que você ter um carro do ano, você ter uma casa, uma mansão, você ter um melhor emprego, você ter muito dinheiro, você ter uma conta bancária bem gorda no banco, não significa que você seja melhor do que alguém, do que outra pessoa que não tem, de uma pessoa que ganha um salário mínimo, porque às vezes não tem nem salário, vive uma vida, né, de pobreza, no sentido material. Isso porque tem muita gente que confunde humildade com pobreza, mas na verdade humildade não é pobreza. Existem muitas pessoas que são milionárias e são humildes. Então Jesus nos deixou esse exemplo de humildade assim de uma forma muito forte. Ele disse, olha, vocês precisam viver isso. Eu estou fazendo isso aqui como exemplo, que vocês sejam o meu exemplo, que vocês sigam o meu exemplo. Então, queridos, nessa Páscoa, o primeiro sentido, além do principal, que eu vou falar daqui para sexta-feira, eu quero falar um pouco isso, que nós possamos entender que a Páscoa, e ela não deve ser comemorada apenas uma vez no ano, a Páscoa, a Santa Ceia, nós cristãos comemoramos a Santa Ceia todas as vezes que nós lembramos da morte do Senhor. Então é uma tradição, é um símbolo. E fica aqui a reflexão, essa palavra de hoje. Fica a reflexão. É que nós devemos viver a simplicidade de Cristo, que é um dos principais sentimentos. E o que me chama a atenção é que Jesus, quando ele fez esse gesto de lavar os pés dos seus discípulos, ele lavou de todos, de um por um. Inclusive de Judas Iscariotes, que estava com o coração cheio de demônio para traí-lo. Ele também lavou os pés de Judas. Ele não lavou os pés somente de João, que era o discípulo amado, de outros, de João, de Pedro, de Tiago, que eram os mais chegados. Não, ele lavou também de Judas Iscariotes, que era o traíra, que o traiu, que o vendeu por umas moedas. Então, que nós possamos refletir que a Páscoa também representa a renúncia da soberba, a renúncia do eu querer ser melhor do que alguém porque eu tenho posição, porque eu tenho dinheiro, porque eu falo melhor, porque eu prego melhor, porque eu ensino melhor. Não. Jesus era o mestre e Senhor. Jesus é o mestre e Senhor, mas ele pegou a água e a toalha e lavou e enxugou os pés dos discípulos para nos dar exemplo. Então, que nós possamos nesse momento, começar a refletir. Uma semana que é a chamada Semana Santa, uma semana religiosa, que comemora-se a morte e a ressurreição de Cristo. Então, que nós possamos, nesse momento, refletir sobre esta mensagem, sobre essa palavra, sobre esse tema, que a nossa Páscoa possa ser recheada de muita humildade, que o nosso coração seja recheado de muita humildade, que o sentimento de Cristo, o sentimento de humildade, ele possa imperar no meu coração, que assim eu vou ser mais feliz, eu vou ser mais abençoado e automaticamente eu vou ser abençoado, porque humildade cabe em qualquer lugar. Então que Deus
em Cristo nos abençoe. Amanhã nós vamos continuar falando o significado da Páscoa cristã. E na sexta-feira, na mensagem de sexta-feira, nós vamos falar sobre o principal significado para as nossas vidas da Páscoa cristã. E, o Cordeiro Pascal, vamos falar do Cordeiro Pascal, que é o Salvador da humanidade, que é o que tira o pecado do mundo. Enfim, nós vamos aqui falar, amanhã a gente vai continuar essa mensagem, essa palavra, vamos falar de Jesus do Getsemane, vamos falar um pouco sobre Jesus no Getsemane. Amanhã nós vamos falar sobre Jesus no Getsemane, quando ele sai da ceia, da última ceia, ele vai para o Getsemane. Nós vamos entender o que é o Getsemane e o que aconteceu no Getsemane antes da crucificação em si. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, que abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe seus negócios, que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Como é de praxe, nós vamos fazer aquela oração para abençoar a sua vida, a vida da sua família, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nós te agradecemos e te bendizemos, meu Pai, neste momento, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar um espírito de Cristo, Senhor, de humildade, de simplicidade, nessa Páscoa que nós possamos refletir, Senhor, nesse tema, sobre esse tema, e que possamos, que aprendamos, Senhor, a viver esse sentimento. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, graças a Deus. E amanhã nós estaremos fazendo a programação mais cedo. Nós vamos, na verdade, a gente vai fazer no horário, e possivelmente amanhã a gente vai estar ao vivo a partir das 8h30. Se você puder nos acompanhar ao vivo, nós vamos estar ao vivo aqui, 8h30 da manhã, falando continuando esse tema. Esse tema é a Páscoa cristã, primeira parte, amanhã a segunda parte e sexta-feira a parte 3. Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like, de comentar, diga de onde você está participando, onde você está, o que Deus fez na sua vida, ou faça uma crítica assim, dentro dos critérios, que nós aceitamos, nós também aceitamos críticas, se for para melhorar, se for para a gente estar melhorando aqui nossa programação, a gente aceita a sua opinião, sim, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus.